Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão nas redes sociais, a paz do Senhor Jesus. O Senhor tem uma grande palavra para você nessa noite, meu irmão. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, meu querido. O livro de Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12. Vamos ler do 1 ao 17. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Diga glória a Deus. Oh, bênção. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. E observando que essa atitude agradava os judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Diga comigo, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Aleluia. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas e 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro, aleluia, e o fez acordar, ordenando: levanta-te, depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, e a calça, as sandálias. E Pedro assim o fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. E ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber que era o que estava acontecendo. Por meio do anjo era, de fato, real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela, e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. 14. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomou de grande alegria, e ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora, à porta. Todavia eles lhe replicaram: está lá fora, estás fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhais visto um anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e viram, ficaram atônicos. Ele, por sua vez, fazendo-lhe sinais com a mão,
para que se calassem e explicou-lhes como o Senhor havia libertado do cárcere e pediu-lhes: anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos. Saindo, retirou-se para o outro lugar. Amém, igreja? Oh, glória. Irmãos, o inconstante Pedro, aquele Pedro que negou a Jesus 3 vezes, e logo depois da morte do Senhor, Jesus encontra com Pedro e por 3 vezes diz para ele assim: tu me amas, Pedro? Pedro respondia: sim, Senhor, tu sabes. 3 vezes. Tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, irmãos. E disse para ele e para os apóstolos ficarem em Jerusalém. Para quê? Para que a promessa do Senhor fosse complementada. Ou seja, eu vou para o Pai, mas deixo-vos o Espírito Santo. Eu não vou deixar vocês órfãos. Fiquem em Jerusalém para serem revestidos de poder. E lá em Atos 2 se completa. E Pedro, e assim como aqueles que estavam lá, estão cheios do Espírito Santo. Eles começam ali, irmãos, fazer uma grande bênção através do Espírito Santo para aquele povo. E alcançando a muitos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que até a pregação de Pedro alcançava muitos. Pedro, quando ia passando pelas ruas, diz que até a sombra de Pedro curava. Então Pedro estava fazendo ali, irmãos, ele e os discípulos, sinais e maravilhas, assim como Jesus ensinou para eles. Então Pedro, irmãos, quando ele começa a pregar a verdade, e a verdade é o evangelho, é o arrependimento dos pecados, pregar o reino de Deus. Irmãos, a igreja crescia. Ela crescia. Quando a obra vai crescendo, começa a incomodar. Tudo que começa a crescer, irmãos, começa a incomodar. A igreja estava crescendo, estava avançando. E os judeus, irmãos, os judaizantes, eles queriam algo para quê? Para procurar pegar, porque eles chamavam esses daí de arrazoadores. Eles falavam que eles eram paderneiros, ou seja, pregava falsa doutrina, porque eles acreditavam na lei de Moisés. Então, a igreja crescia, e quem se levanta? O inimigo, Herodes. Primeiro, ele não vai, irmãos, nas paredes. Ele não vai no acabamento, ele não vai, irmãos, no piso, mas ele vai nas colunas. As colunas que Jesus levantou. Jesus levantou 12. E o primeiro que é caçado, irmãos, preso e morto à espada é Tiago. Esse Tiago é o apóstolo Tiago. É interessante, irmãos, que isso agradou os judeus. Quando Herodes mata Tiago, agrada os judeus. E Pedro continuou a ministrar, continuou a pregar. E assim diz no versículo 3, olha. E observando que essa atitude agradara aos judeus, prosseguiu ordenando a prisão de Pedro. Então aquilo estava incomodando eles. Eles estavam tentando parar a igreja. Estavam tentando minar a fé dos cristãos. Ah, irmãos, Deus é tremendo, irmãos.
Pedro é levado para o cárcere. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere. Determinou que fosse vigiado por 4, versículo 4. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere. E determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados. Ou seja, acredito que eles faziam um revezamento, 4 em 4, mas eram 16 soldados. Eram 16 soldados para cuidar de Pedro. Então Pedro foi preso no cárcere. Irmãos, Pedro, ele foi preso, ele estava pregando a verdade. Muitas pessoas, irmãos, elas estão presas na religiosidade. Muitas pessoas estão presas nas tradições. Muitas pessoas ficam presas através de dogmas. E às vezes, até um mau testemunho como cristão. Eu estava esses dias em casa, apareceu um amigo, só para a gente dar sequência. Um amigo chegou em casa, de muito tempo, de infância. E aí ele abriu o coração para mim. E comentou da esposa, que a esposa dele é crente. Ele já até veio aqui na igreja. A esposa dele é cristão. Ele falou para mim, olha, eu não aguento mais ficar em casa. Eu não sei como é a vida deles, irmãos, mas chamou a atenção do jeito que ele comentou, do jeito que ele falou. Ele ainda comentou assim, olha, chego em casa, eu não tenho paz. Eu falei para ele, mas você não tem paz quando chega na sua casa? Você às vezes chega cansado do trabalho, não tem paz? Como, né? Sua casa é um lugar que você, quando chega, para você descansar. Tem um aconchego. Você não tem paz? Quantas pessoas não estão assim? Por que eu estou falando isso? Porque ela é cristã, ela tinha que ter dado um bom testemunho. Né? Então, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Nas nossas vidas, na vida cristã, a gente sempre tem que estar em casa, em paz. Ou seja, tudo que é algum probleminha que estiver acontecendo, senta na mesa como Jesus nos ensinou. Para que haja o quê? Para que haja o perdão, para que haja o amor, para que haja o entendimento dos dois, para que as coisas não se estressem, não fique cada vez pior. Amém? Então, irmãos, a religião também é uma prisão. Às vezes nós temos que entender que Jesus, às vezes não, irmãos, Jesus nos chamou para a liberdade. O Espírito Santo é liberdade. Amém? Aleluia. Mas quando Pedro estava preso, a igreja orava. Dá um glória a Deus aí, irmão. A igreja orava. Irmãos. Versículo 5. Assim que Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus, a favor dele. Domingo eu estava até comentando com o Hudson aqui. Né? Conversou algumas coisinhas comigo ali. Eu falei assim, Hudson, vem na oração de quarta-feira. Vem na oração de quarta-feira, que é uma bênção. Muitas pessoas que vieram, vêm na oração de quarta-feira, né? E ele falou sobre trabalho. Rapaz, a porta rapidinho se abre. Daqui a pouco as pessoas vão perguntar de você, cadê o Hudson? Está trabalhando. Então, irmãos, irmã, minha querida esposa, às vezes ela chega em casa, ela conta, ela fala, olha, uma bênção. Por quê, irmãos? Porque enquanto você ora, enquanto você está aqui, Deus está visitando a sua família. Quando você está aqui,
Deus está visitando seu pai, seu filho, a sua casa. Quando você está aqui, irmãos, Deus está visitando o seu filho. Quando você está aqui, Deus está dando livramento para a sua família, para o seu filho. Entenda isso, irmãos. Não pare de orar. Aleluia. A igreja orava fervorosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas firmes que não sabes. Aleluia. Coloca a tua boca no pó. E quem sabe, esperança. Diga para o seu irmão. Diga para o irmão que está do seu lado. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não pare de orar. Você vai vencer pela oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6 diz assim, irmãos. O segundo passo aí é descanse no Senhor. Pedro, irmãos, olha só. Pedro é levado à prisão. A Bíblia fala que era a época dos ázimos, ou seja, era a Páscoa. A Páscoa se comemora lá em Israel 7 dias. Então, o Herodes lá, o abençoado, né, ele não poderia fazer nada naquela época por Pedro. Era uma festividade, e aí ia sujar, porque é parte política. Então, esses 7 dias a igreja orando, dá um carro, orando, dá um apartamento. Não, irmãos, a igreja orava, solta Pedro, dá livramento para Pedro. Oh, visita Pedro, Senhor, cuida dele, não deixa que nada aconteça com ele, faz isso com ele, não deixa ele sofrer o pior. Então, irmãos, a igreja orava. Pedro, irmãos, ele tinha uma promessa de Jesus. Ele ia morrer velhinho. Está lá em Mateus. Pedro dormiu, descansou. Irmãos, a Bíblia diz que no outro dia ia ser o julgamento de Pedro. Ele já tinha matado Tiago, Pedro ia morrer. Só que assim, irmãos, quem de nós pode ficar tranquilo, sabendo que você vai morrer no outro dia? Não, pensa nisso, irmão. Só Deus para dar paz para você e para mim. Porque, irmãos, não é fácil. E aí, irmãos, ele está dormindo e um soldado num lado preso, o soldado estava preso com ele. Um do lado outro do outro, preso com ele. E o Pedrão dormindo, tranquilão. Né? Deus, irmãos, e a igreja? Às vezes, irmãos, nós vamos descansar. Muitas vezes, irmãos, chega cansado, vai dormir, mas quantas vezes que você vai dormir preocupado com alguma coisa? E às vezes você até se pergunta aí, mas Deus não está me ouvindo? Não está respondendo? Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Né? E você dorme preocupado. Mas enquanto você está orando, Deus está ouvindo. Enquanto Pedro estava dormindo, Deus estava acordado. Ele estava acordado. Porque o guarda de Israel, ele não dorme. Ele não dormita, diz a palavra do Senhor em Salmos. Ele não dorme, igreja. Amém? Salmo 121, 4. Certamente não, de maneira alguma, cochila nem dormita o guarda de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você acorda, irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ora, você vai até dorme angustiado às vezes frustrado com alguma coisa que aconteceu com você, mas que nem o salmista diz, eu durmo, saber Davi, durmo e pego no sono, porque só o Senhor faz me repousar
segurança. Dá um glória a Deus, irmão. Ele cuida de você quando você está dormindo. Ele está trabalhando por você quando você está dormindo. Você está lá, até com a boca aberta, roncando lá. Você está lá na bênção de Deus. E você acorda, irmão. As coisas vão mudar. Creia que as coisas vão mudar. Liga para o seu irmão que está ao teu lado. As situações na sua vida, elas vão mudar. Em nome de Jesus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, acontece o quê? A igreja, levantando clamor pela vida do Pedrão. Aí o Senhor, irmãos, o Senhor envia um anjo. Deus ouviu a oração da igreja. Olha, é importante a oração, irmãos. Você só vai ter vitória quando ora. Deus envia um anjo. A Bíblia diz que o ambiente, irmãos, ficou claro. Sabe, irmãos? Um clarão apareceu. Deus, irmãos, é tremendo. Porque aonde a presença dele está, irmãos, é luz. E ali naquele lugar, o anjo, aquela luz resplandeceu naquele lugar. E ainda cutuca o Pedro. Pedro, cutuca ele do lado. Ele fala que cutuca ele do ladinho ali. Levanta-te. Pedro, levanta-te. De repente, o Senhor envia um anjo. O anjo dá uma clareada no lugar e aí fala para ele levantar. Irmãos, o Senhor não tem nada, mas absolutamente nada com o cristão ou com alguém cochila. Cochila que eu falo, irmão, espiritualmente. Se fique de pé, fique de pé. A Bíblia diz em Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, e diz assim, ó. Então eis que ele me disse, ó mortal, filho do homem, fique em pé, porquanto desejo falar contigo. Se posicione, irmãos, fique de pé, para que o Senhor trabalhe na tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, ele fala assim ainda, ó, depressa, levanta depressa. Irmãos, Deus tem pressa, sabe para quê? Para abençoar você. Nós, irmãos, que atrasamos a bênção, mas Ele tem pressa de te abençoar. Ó, levanta depressa, que eu quero trabalhar na tua vida. Vamos, Pedro. Porque Deus tem pressa em te abençoar. E sempre atrasa a bênção, é nós mesmos. Quando Pedro se levanta, irmãos, as algemas caem. Eita glória a Deus, irmão. Quando ele se levanta, a Bíblia diz que as algemas caem. Versículo 7. Versículo 7, da onde a gente estava. De Atos 12. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e a luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e fez-o acordar, ordenando, levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos seus punhos. Aleluia. Quando você está aqui, irmãos, Deus está libertando seu parente lá na sua casa. Quando você está aqui, Deus está libertando seu filho, sua filha, alguém, amigo, que você ora, que está no mundo das drogas. Quando você está aqui orando, Deus está tirando o vício lá do seu esposo. Quando você está orando, Deus visita, irmão, seu pai, sua mãe, para que ele venha para a casa do Senhor. Quando você, irmãos, está aqui, Deus age em seu favor. Quando você está aqui, as algemas lá vão cair. E aqui também, no nome de Jesus. Amém? Quando você está aqui orando, buscando a presença de Deus,
quando você se posiciona, fica de pé, as algemas caem. Amém? Aleluia. Então Deus fala para Pedro: levanta-te, Pedro. Começa a orientar ele. Olha, Pedro, veste a tua roupa. Versículo 8. Veste a tua roupa, calça as sandálias. Olha lá. Ó. E Pedro assim fez e disse: ainda o anjo, e ainda disse o anjo: e põe a tua capa. Irmãos, o Herodes, o inimigo, irmãos, muitas vezes, ele quer tirar a sua dignidade, quer tirar a sua honra, ele quer tirar a sua liberdade, ele quer tirar, irmãos, de você, sua capa, autoridade. Por quê, irmãos? Em outra versão fala cinge-te, né? Ou seja, coloca o cinto, as roupas. Porque Deus está falando assim, olha, tudo que você deixou, tudo que o inimigo quis tirar de você, eu estou devolvendo. Olha, veste a roupa. Põe os sandálias, porque as sandálias, irmãos, naquela época, só quem ficava descalço naquela época eram os escravos. Mas você é livre, irmãos. Diga para o irmão que está do teu lado: você é livre, você não é escravo. Deus falou: olha, coloca sandálias. Porque as sandálias, além de tudo, irmãos, ela protege os pés. Põe as sandálias, Pedro. Também põe a capa. E a capa, irmãos, aqui, ela tem um sentido de autoridade. Porque o Herodes, lá o inimigo, às vezes ele quer tirar a sua autoridade. Lá dentro da sua casa, dentro da sua família, ele quer tirar. Mas em nome de Jesus, o Senhor está falando, olha, põe a capa. E a capa também é proteção. A capa você coloca nas costas. Porque, irmãos, o inimigo, quando ele vai atacar, ele é traiçoeiro. Ele ataca pelas costas. Muitas vezes o inimigo, ele quer pegar você, sempre atacar pelas costas. As pessoas gostam de falar de você pelas costas. Então ele fala aqui, olha, põe a capa, porque a capa é proteção. Ela protege da chuva, ela protege do sol. Naquela época ela servia para proteger. Amém, queridos? Falou para Pedro: veste as suas roupas, coloca as sandálias e a sua capa. Segue-me. Irmãos, o anjo falou para Pedro pegar tudo aqui. Fala: Pedro, pega tudo que é teu. Não deixa nada aí. Não tem nada, deixar suas coisas, pega tudo. E aí o anjo, segue-me. O anjo ia, Pedro ia atrás. Ia passando, irmãos. E é interessante que nenhum dos guardas ouviu nada. Eles não viram nada. Irmãos, eles ficaram cegos. A palavra de Deus, lá em Salmos, diz que o Senhor, Ele faz você pular muralhas. Com o Senhor eu salto muralhas. Com o Senhor eu passo pelo meio de um batalhão. Então, o anjo ia passando, e aqueles sentinelas não viram nada. Aqueles que guardavam Pedro não viram nada, não ouviram nada. O Senhor escondeu Pedro de uma forma tão maravilhosa. Irmãos, tremendo. E outra coisa, irmãos, muitas vezes, a Bíblia diz que o anjo ia na frente. Não é assim que a gente ora? Senhor, vai na frente. Vai preparando o caminho, Senhor. Nessa cirurgia, Pai, vai na frente, usa as mãos dos médicos.
opera milagres, Senhor. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Que muitas vezes, irmãos, não é o Senhor que vai na frente, é a nós. Queremos ir na frente do Senhor e aí dá ruim. Às vezes nós vamos pelo nosso braço, pela nossa força. Não é assim que o Senhor quer. O anjo foi na frente e falou: olha, Pedro, segue-me. Segue-me. É o Senhor que vai na frente. Às vezes perdemos a bênção porque não obedecemos o Senhor. Queremos ir à frente dele, atropelando o que Deus tem preparado para mim, para você. Diga comigo, Ju, é o Senhor que vai na frente. É Ele que vai abrindo os caminhos. Aleluia, aleluia. Então, Ele orienta. Ele orientou Pedro. Eles chegaram, irmãos, perto da porta. Glória a Deus. É o Senhor que abre portas, irmãos. Olha o versículo 10. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Passaram e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. De repente o anjo se afastou. Irmãos, então Pedro está indo, seguindo o anjo. Aí ele chegou diante da porta. Diante da porta, irmão. Diante da porta. Fala assim comigo. Somente falta um passo para a sua vitória. Aleluia! Ele parou diante da porta, irmão. Ele caminhou, parou diante da porta. Talvez, nesta noite, irmãos, às vezes você está desanimado. Talvez você está querendo parar. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, irmãos, quando a gente está perto do milagre, está pertinho do milagre, e a gente não consegue entender, não consegue ver. Deus tem preparado. Ô Pedro, está fechado, a porta está fechada. Ô Pedro, tem ferrolhos, tem correntes prendendo essa porta. Diga para o irmão que está do seu lado. Falta só um passo para a sua vitória. Aleluia! Aí, irmãos, Pedro dá esse passo. Porta, sabe aquelas portas automáticas de hospital? Tem aquele sensor de presença? Então tá lá, você está aí, daqui a pouco. Sozinho. Hospital, tem shopping. Pedro, quando chega perto, a porta abre. Aleluia. Mas sempre tem, irmãos, um abençoado. Alguém dizendo, fala assim, olha, a porta abriu. Aquele passo que faltava eu dei. Mas sempre tem alguém que diz assim, para que você vai lá? Não adianta, a porta está fechada. Não adianta ir. O médico já deu o laudo dele. Não adianta ir que esse menino aí não tem mais jeito. Não adianta ir desse trabalho, porque a vaga já foi preenchida. Não adianta ir que as portas estão fechadas. Não adianta ir. Irmãos, o homem pode falar, o médico pode dar o laudo dele, o juiz pode dar a sentença, mas a última palavra é do Senhor. É Ele que vai te abençoar, é Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai te ajudar. Não tem jeito, irmãos. Aleluia. É como aquele louvor. Não há ferrolhos, importa. Eu canto bem, irmãos. Aleluia. Não há doença, irmãos. É o louvor, ó. Não há doença e nem culpa. Que fiquem de pé diante do Senhor.
Aleluia. Irmãos, é Ele, a última palavra é dele. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que vai abrir as portas para você. Aleluia. Aí, irmãos, porta da cidade, portão abriu. Eles estão caminhando na rua para concluir. Deus estava a fazer e fez. Agora, Pedrão, você. Pedro vai, irmãos, em direção ao alpendre, onde os irmãos oravam. É interessante, irmãos. E Pedro bate na porta. Olha o Pedrão aqui, ó. Batendo na porta lá da onde os irmãos oravam. Versículo 13, ó. Eis que Pedro chega à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode foi lá. Ó, Pedro está aí, é a voz dele. Mas os irmãos, eles falaram, não, você tá delirando aí, não é o Pedro, não. Irmãos, o milagre, irmãos, vai bater na sua porta. Olha o milagre, ó, batendo na sua porta. Ó. Eles estavam lá com dúvida. O milagre vai bater na tua porta. Creia nisso, diga para o irmão que está do teu lado. O milagre vai bater na sua porta. Amém, querido? Dá um glória a Deus, irmãos. A Rod falou, a moça lá. Ora, veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, foi tomada de grande alegria. E ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou. Ela não tinha aberto a porta. Ela exclamou para todo mundo lá, o Pedro está aí. Mas os irmãos acreditaram? Não. Aí, ele insistiu de novo. Abre a porta, irmão, para o milagre entrar. Oh, glória! Aí, abriram a porta, irmão. Pedro entrou. E aí, os irmãos falando, ele pediu a palavra, contou tudo o que havia acontecido com ele. Tudo que Herodes ia fazer com ele, ia matar, tudo o que Deus livrou ele de todo o mal, pôde seguir, pregar e anunciar o evangelho. Muita gente sabe. Né? Então, irmãos, quero que você fique de pé esta noite.